Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo de entretenimento falando alguma coisa a respeito de mim, tá? Ok? E aí, isso está baseado em alguma coisa que está aqui na programação do de noite, tá? Como eu já falei, que está sendo usada para me prejudicar, tá? Desde 2013, tá? E eu falei para você que não é algumas entrevistas, tá? São todas, tá? Então vamos lá. A entrevista com um cara chamado Bill do Piseiro, tá? Aí está escrito aqui, ó: eu já comi urubu, tá? Ok? E está escrito assim: credo, o cantor Bill Piseiro revelou que já comeu urubu, tá? Ok? E um outro vídeo que está aqui, vou começar por esse aqui, que está escrito aqui, é a entrevista com um jogador chamado de Petkovic, ok? Tá? Que diz assim: isso tem a ver com você? Tem, ok? Você diz que não na minha frente, eu dou um soco no meio do seu olho. É isso daí mesmo. Até mesmo a música de novo, tá? A música do Traje a Rigor tá tocando All Along with Hour, que é uma música do Jimi Hendrix, tá? Ok? Que fala sobre o esquema que eles praticam, tá? Ok? Também tem a ver comigo também. Petkovic critica Danilo Gentili. Difícil entender o seu inglês. O ex-jogador de futebol criticou a pronúncia do inglês do Danilo Gentili, do apresentador. Jorge, como é que você fala inglês? Muito bem, inglês básico, tá? Ok, o meu inglês é básico, tá? Falo muito bem, ok? Muito bem e fácil de entender. Qualquer pessoa vai entender, tá? O que eu falo. Mas estão dizendo aí que você fala o inglês muito mal. Sim, são extremamente mentirosos, tá? Extremamente invejosos. No que diz respeito ao inglês básico, tá? Muito bem, tá? Ok? E não treino para falar, não. Eu falo cada vez que eu tive que falar, eu falei, pronto, ok? Não treino inglês, não, tá? Falo muito bem, tá? O inglês básico, tá? Eu só não tenho perícia para ouvir, tá? Ó, eu sei bem, já falei que é mais fácil escrever. Depois, o que é mais fácil é falar, tá? Depois, o que é mais fácil da ordem do mais fácil para o difícil, né? Ler é um pouquinho mais difícil, tá? E depois, ouvir é o mais difícil. E entre falar eu mando bem, falar bem. E sei traduzir do português, tá? Do português para o inglês, eu traduzo muito bem, tá? Pode falar para mim qualquer coisa em português e eu traduzir para trabalhar como intérprete de um gringo. Você pode me contratar que eu sou bom para fazer isso daí, tá? Se você falar o inglês básico. Ah não, se você falar português eu traduzo com inglês básico, tá? Só que eu só posso traduzir com palavras básicas. Eu sou bom tradutor do português para o inglês, mas o contrário eu não consigo fazer, do inglês por quê? Porque eu não tenho aprimorado, tá? A habilidade para ouvir, tá? Então é isso daí, tá? A inveja, tá? Que o SBT vem perseguindo o meu trabalho, tá? 24 horas, tá? Não só o SBT, mas as quadrilhas que estão por trás dele. Ok? Pronto. Agora eu vou falar sobre esse negócio do Bill do Piseiro, tá? Ok? Então vamos lá. Ou seja, hoje eu ainda pronuncio melhor ainda. Cada vez que eu abrir a boca para pronunciar o inglês, eu sempre pronunciei melhor do que a da outra vez. Sempre assim. Tá? Um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, tá? Mas desde que eu comecei a tentar arranhar o inglês aqui, falando aqui nos vídeos aqui em 2000 coisa aqui, tava mandando bem pra caramba, ok? Ok? Tava arranhando direitinho. Então vamos lá. Agora, vamos falar sobre esse negócio aqui do indivíduo do Bill Piseiro. Esse sujeito se parece com um indivíduo, tá? Que praticava karatê, que eles estão usando para me prejudicar aí desde 2016. Desde 2016, tá? Eles estão colocando indivíduos parecidos com um determinado babaca lá do karatê, tá? Um Zé Babaca lá, que pertenceu ao karatê, tá? Justamente daquela prole de vagabundos que eu denuncio num dos vídeos aqui, tá? Ok? Aí eu falei pra você que toda vez que eu me referi que tinha uns caras que eram muito bons de luta, tá? No karatê, eu tava falando dos faixa preta, tá? Ok? Tava falando dos caras, só dos faixa preta. Os caras que estavam abaixo disso aí, nenhum deles eu elogiei, tá? Ok? E considero eles um monte de merda, tá? Ok? E aí eu vou falar sobre o tal do sujeito e vou falar eu em relação a ele. Vou falar algumas coisas aqui, tá? Para o vídeo ficar bem divertido.
eu só participei de torneio de karatê uma vez só que eu participei de torneio. E aí, quando pediram para fazer o kata, o cara que instruiu fazer o kata era inclusive o cara que era meu instrutor na época. Ele chegou assim: qual kata que vocês vão fazer? Ia ser como se fosse dois fazendo o mesmo kata, e os juízes iam apitar para ver quem levantava a bandeira. Quem levantasse mais bandeira ganhava o kata. Aí ele falou assim: o kata tal assim. Aí eu falei: tá bom. Aí a gente foi e fez. Aí ele tinha falado para mim antes do torneio, o tal do instrutor, ele chegou e falou assim: quando for fazer kata, faz com a posição bem baixa. Senão os árbitros não vão aprovar o seu kata. Eu lembro que ele tinha feito um comentário desse para mim. Não sei se foi ali na hora que ele falou pra gente ou então foi antes. É tudo meu, tá? A minha arte marcial 100% meu, ok? Aí o que aconteceu? Quando eu fiz o kata, eu percebi que o indivíduo assim, ele tinha o costume de fazer o kata com as pernas arreganhadas, assim, ele fazia tudo bem arreganhado assim, com as pernas assim, ele golpeava e fazia assim como se fosse a postura assim bem feita assim, tá? O tal do indivíduo. Mas era um bundão, era um cuzão, tá? Ok? Ele era um merda mesmo assim na arte marcial, tá? Ok? Era um cuzão mesmo. Mas o lance é que ele fazia com a postura mais com as pernas arreganhadas assim, né? Ele fazia. Já eu fazia com mais firmeza assim, eu pegava mais duro e provavelmente eu peguei assim com uma postura um pouco menos, né? Eu acredito que eu fiz a postura um pouco menos assim, mas eu pegava na postura também, tá? Eu dominava a questão da postura. Mas os caras levantaram a bandeira para ele, porque aí eu até falei, eu cheguei a comentar com alguém, falei assim, porque ele fez com as pernas arreganhadas e fez com toda aquela postura assim, por isso que ele ganhou. Mas eu fiz mais bem feito, eu fiz com mais garra, assim, eu fiz com mais vontade, tá? E um dos árbitros eu vi que levantou a bandeira para mim. Eu vi ali, tinha um dos moleques, que era um dos bons lá, ele estava sentado como jurado, ele levantou a bandeira para mim. Então eu pedi por 2 bandeiradas, ou 3, sei lá. Todo mundo levantou para ele porque ele fazia com as pernas arreganhadas. Mas eu fiz melhor, assim, eu fiz mais feeling, assim, que nem o Bruce Lee, tá? Ok? E aí qual é a comparação que você faz com esse indivíduo aí, entre você e ele? Na época que eu praticava karatê, até aquele período de momento ali, tá? Eu não era tão bom, porque ali eu praticava karatê. Ou seja, eu não praticava a minha arte marcial, tá? Mas eu era um pouquinho melhor do que ele, tá? Você consegue entender? Ele até conseguia fazer algumas coisas assim que não era do meu interesse de fazer, tá? Mas eu era melhor do que ele, tá? Ok? Eu era melhor do que ele tinha inveja de mim, tá? Eu era melhor do que ele tinha inveja de mim, tá? Ok? E ele era um cuzão, verdadeiro de um cuzão, tá? E se fosse hoje eu enfiava o braço nele, tá? Eu sou muito melhor do que ele. Hoje, se fosse naquela época, eu arrebentava ele, tá? Ok? Pronto, tá? Então depois que eu comecei a praticar arte marcial mais sozinho assim, depois daquele período ali eu comecei a ser um pouco melhor, mas ainda estava praticando karatê, eu estava pegando os meus treinamentos e tal, mas aí eu larguei, tá? Aí depois eu terminei o karatê, tá? Ok? E a comparação que você faz entre você e ele? Teve um outro babaca que foi aí também, tá? Um outro indivíduo. O tal do outro indivíduo era o seguinte: é um determinado indivíduo que é o sobrevivente, tá? Estão praticando magia negra no meu olho, tá? Para dizer que é mentira, e praticaram magia negra no meu cu. Um verdadeiro de um cuzão esse indivíduo aí, tá? Ele tinha inveja de mim, esse indivíduo tinha inveja de mim, e ele tinha inveja de mim porque ele tinha medo de mim também, ok? Eu era um pouquinho melhor do que ele, tá? Ok? Então por que eu era um pouquinho melhor? Porque eu praticava karatê, eu não era tão bom assim, consegue entender? Eu não era tão bom de luta, né? Eu era praticante de karatê, né? Ok? Então entre um merda igual a ele e eu era um pouquinho melhor do que ele. Pronto. Ok? Presta atenção. E não era gordo, que ele também era. Ok? Pronto. E era isso daí. É isso daqui mesmo que eu falei. Isso aqui é a verdade. Aí o que acontece? Tinha um outro determinado indivíduo que era um cara assim, casca grossa que tinha ali, tá? Que era um outro também que eles compararam com um outro babaca de um chamado sobrevivente que foi aí, que também disse assim, ó, eu já comi urubu. Então pronto, tá? Sobre esse determinado indivíduo aí, se ele viesse pra cima de mim, eu ia enfiar o braço nos cornos dele, tá? Ok? Ele nunca se deu bem contra mim, tá? Esse babaca aí, tá? Então esse daí você já fica sabendo. Poxa, Jorge, o SBT andou falando que você apanhava para esse indivíduo, que ele botava moral em você, porra nenhuma. E se fosse ainda depois, ou depois que eu comecei a praticar sozinho, entrar na porrada, tá? Ok? Presta atenção. E se for hoje, então tá fudido, tá? Hoje ele vai entrar no braço mesmo,
Ele treina pra caralho, aprenda coisa pra caralho pra poder me enfrentar, ok? É um cuzão. Pronto. Agora o outro, tal do outro indivíduo, era um indivíduozinho casca grossa que tinha lá, tá? Que ele usava óculos, semelhante àquele palhaço do sobrevivente, tá? É tudo ameaça que eles estão fazendo de me matar, tá? De me matar, me torturar em ritual de magia negra e fingir que esses babacas aqui me intimidavam. O cara era como se fosse um casca grossa assim, mas ele tinha o mesmo tamanho assim que eu, assim, só que ele era mais assim, mais robustozinho assim, porque ele era mais assim, diferente assim. E o que acontecia era o seguinte, assim, ó, às vezes eu pegava em cima dele, arrebentava ele. E aí depois, na outra semana, ele vinha pra cima de mim com tudo e me pegava. Aí daqui a pouco ia eu de novo, pegava em cima dele. Era sempre assim que acontecia. Um dia eu me dava bem, no outro dia ele vinha com tudo. Depois no outro dia, ok? Então era essa a situação. E se fosse hoje em dia, tá? Se fosse hoje em dia, ó, o cara é duro, o cara é um casca grossa, esse moleque, tá? Mas se eu pegasse com ele aqui, eu ia cair pra dentro dele, ok? Ele ia ter que vir com aquela fibra que ele tinha mesmo, ok? Então é isso daí, tá? Ok? O SBT, tá? Qualquer calúnia que você viu, tá? O SBT faz. Outra coisa, se você sabe que tem algum indivíduo que tá dizendo que vai dar porrada em mim, eu já falei, tá? Se encostar um dedo em mim, quero os braços desse indivíduo todo cortado. Eu não quero um dedo encostando em mim. Esse. Ok? Se encostarem um dedo em mim, tá? Você patrocina o meu trabalho que eu quero cortar os braços desse indivíduo. Vai morrer assim, sem os braços. Ok? Ok? Então você viu quem é que está falando, fazendo comentário, associando meu nome com esses dois babacas, né? O outro provavelmente não tem falado nada contra mim, tá? Provavelmente o outro nunca se atreveu a falar contra mim, mas esse babaca eu sei. É esse babaca aí mesmo que está fazendo essa merda aí, com essa porra dessa empresa. Você soube que andou falando? Eu quero processar, ó, quero apagar as mentiras deles, tá? Ok? E se depender de mim, até coloco eles na cadeia, até mato eles, tá? Ok? Tá? Ok? Ajude a delatar essa quadrilha, tá? Que é o SBT, tá? Ok? Tem bandidos por trás deles, tá? Desde 2007, tá? Eu sou extremamente incomodado com bandidos por causa deles. Tá? Desde 2007, tá? O SBT pratica conspiração contra mim até muito antes disso daí, tá? Ok? Eles fazem 100% conspirações contra os outros, 50% em potencial, 100% em potencial. Eu te afirmo aqui que quando chegou o ano de 2001, eu posso te afirmar, tá, que eu comecei a ser vítima em potencial, 50%. Tá? Em 2007, sim, absolutamente sim. Agora, antes disso daí, 2001, sim, eu acredito que eu já estava realmente numa lista de pessoas, tá, sendo perseguido em potencial. Tá? Mas em 2007 sim, absolutamente, tá? Eu estava em mais potencial, inclusive, quando chegou em 2007, tá? Ok? Eu me lembro de situações, de programações que passavam na televisão, na época que eu praticava arte marcial, é o que eu posso falar aqui pra você, ó, tem pelo menos, eu tava pensando numa ainda agora aqui, tava pensando numa situação ainda agora aqui. Esse fato se deu pelo período aí de 2001 em diante aí, mas coisa de antes de 2001, da época que eu praticava karatê. Posso dizer assim, ó, isso daqui passou na televisão como conspiração contra mim, tá? Você pode me cobrar, tá? Cada coisa que você viu falando, você pode me cobrar mesmo. Esteja inteiro, não quero que você fale. Vou falar aqui várias coisas que eu ainda não falei pra você. Falo tudo aqui, você pode tirar todas as dúvidas, tá? Vários de vocês são vítimas de várias conspirações da Rede Globo e não sabem ainda, ok? Só quem fala sou eu,